Saudações, pessoal! A gente não poderia terminar nossa disciplina nesse semestre sem comentar um pouquinho sobre princípios de design, tá? Então nós vimos vários recursos dentro das ferramentas que a gente estudou ali, o GIMP e o Inkscape, né? E eles nos dão um bom ferramental para poder criar coisas, né? Agora, como fazer coisas agradáveis aos olhos de todo mundo e coisas que conversem bem em diversos contextos, né? Então existem diversos princípios que podem ser seguidos, tá? Eu adianto que eu não sou da área, eu não sou designer, né? Não trabalho com isso no meu dia a dia, né? Mas eu já vi bastante material e fiz alguns cursos dentro disso. E eu queria deixar para vocês a referência aqui do site do Gabriel Silvestre, tá? Então o material dele é muito bom e eu vou utilizar ele como base para a aula de hoje. Claro, não vou explicar o material dele porque isso não é o meu objetivo, tá? A ideia é comentar um pouquinho sobre esses princípios que ele passou no curso e a gente aplicar no Inkscape, né? Então eu sugiro fortemente que vocês sigam as referências aqui, leiam o material dele, que ele é excelente no que faz e ele trabalha com isso no dia a dia. Então é uma fonte bastante confiável. Os princípios que são mencionados aqui, que eu vou deixar na referência, eles dizem respeito bastante ao design de interfaces, né? Então, tem várias coisas ali que nós podemos extrair, sobretudo no curso de Tecnologia e Sistemas para a Internet, né? Então, modelando uma nova interface, criando um design para um site, alguma coisa assim, tem bastante coisa ali que, se você prestar atenção e seguir determinados padrões, você vai criar interfaces mais agradáveis e fáceis de utilizar, tá? Eu vou focar em alguns tópicos apenas aqui no Inkscape e eu já preparei uma interface aqui bem rudimentar, né? Então imaginem que isso aqui é a tela de um celular, né? E eu criei um conteúdo ali para a gente trabalhar em cima disso, né? Então vocês já podem ver que esse conteúdo ele não está organizado de uma maneira adequada. Ele tem um monte de falhas conceituais ali dentro que nós vamos tentar resolver seguindo alguns princípios de design. Bom, pessoal, inicialmente eu quero falar um pouco sobre hierarquia, tá? Então, a forma como você organiza as coisas, seja numa imagem ou numa interface, num cartaz, num banner, qualquer coisa assim, depende muito de o que você quer que o leitor, o usuário preste atenção e, sobretudo, o que você quer que ele preste atenção primeiro, né? Então, existem sim algumas diretrizes que a gente pode seguir, né, para forçar o leitor a ter uma percepção inicial em algum elemento da nossa imagem. Eu já falei um pouco sobre isso lá na aula de tipografia e, posteriormente, que ele siga para os elementos secundários, tá? E como a gente pode fazer para direcionar ele a determinados elementos, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar uma cópia da minha pseudo interface aqui, tá? Para a gente começar a ver que problemas nós temos e o que a gente pode fazer. Então, a princípio, nós temos aqui o que seria um título, né? Que é o MyApp, por exemplo, né? Ele tem um subtítulo, um pequeno conteúdo aqui, né? E dois botões, né? Que seriam as ações do usuário, né? A hierarquia, tanto em relação ao tamanho das fontes, né? A escala da tipografia, quanto ao peso, né? Se está em negrito ou não está, ela está totalmente incorreta nessa interface aqui. Então, o que a gente pode perceber? Tem um título, um texto em negrito aqui que está chamando bastante atenção. Os nossos botões eles estão bem desproporcionais e estão no lugar errado aqui, né? E na verdade isso daqui está atrapalhando a visibilidade das coisas, né? Então o que a gente pode começar a pensar? Nós temos inicialmente dois parâmetros que eu vou citar aqui para vocês. Depois vocês leem o blog lá do Gabriel e podem se aprofundar nesse assunto para ver mais coisas a respeito. Mas basicamente duas coisas que eu quero mencionar: o tamanho da fonte e o peso. Isso faz muita diferença no elemento que você quer chamar a atenção. Então, por exemplo, se eu pegar o meu título aqui, né, que é o MyApp, ele está até meio desconfigurado ali e tudo mais, né? Todas elas estão usando praticamente a mesma fonte, só o texto está diferente. A gente pode simplesmente colocar esse cara em negrito, aumentar ele aqui, né? Claro, seguindo um determinado padrão,
reparem que eu já estou chamando um pouco mais de atenção para esse elemento. O subtítulo que eu tenho aqui, a princípio eu não vou mexer, né? Mas mais para frente a gente pode alterar. E o peso da fonte que a gente utilizou aqui, que é esse negrito, ele está atrapalhando, né? Então eu posso simplesmente vir aqui, deixa eu colocar um sans serif aqui, que ele aceita negrito, né? Tirar isso e deixar ela num tamanho menor, né? Então, se a gente alterar esses parâmetros aqui, rapidamente nós conseguimos forçar o leitor a ler o título e depois passar para o conteúdo, né? O próprio tamanho aqui do texto dos botões, né? Ele tá bem exagerado aqui, né? Nós podemos colocar aqui talvez um 10. Então a gente já começa a ajustar um pouco a nossa interface, né? Aqui nós temos também um trocadilho que eu já falei lá na aula de tipografia, né? Nós podemos casar as coisas aqui, ou deixar separado, my_app, ou casar elas alterando o peso de uma das palavras, né? Então, se eu quero chamar atenção para o app, eu posso deixar o my não em negrito, né? Então, automaticamente, o que chama atenção é o app agora, né? Então, coisas que a gente pode brincar aqui, né? Mas reparem que só mudando o tamanho da fonte aqui eu já consegui mexer na percepção do usuário, né? Então, eu deixei o título maior, o subtítulo e o corpo do texto menor, né? Então, uma hierarquia respeitando tamanho e o peso das fontes, né? Seria interessante também que o botão da ação principal fique em negrito, né? A gente quer que ele envie esse formulário, por exemplo, que ele passe para outra tela, né? Então você pode sim deixar isso em negrito para enfatizar aquela ação, né? Para que o usuário perceba que aquela é a mais importante, né? Ainda falando de hierarquia, pessoal, uma coisa interessante nas interfaces que a gente pode fazer é trabalhar com o contraste do texto, né? Então, um texto com mais contraste, por exemplo, o título aqui, ele vai automaticamente chamar mais atenção. Vou fazer um experimento rápido aqui, colocando o subtítulo com um nível de cinza. Deixa eu só clicar aqui que ele já aplica. E o nosso texto principal, um cinza que ainda fique legível, só que respeitando a mesma escala, né? Então reparem que aqui eu já criei uma hierarquia de cores. Eu tenho coisas que chamam mais atenção e coisas que estão em menos contraste que chamam menos atenção, né? Então a gente pode brincar tanto no tamanho, negrito e tudo, e também nas cores, né? Falando um pouco sobre cores aqui, nós temos um problema de contraste aqui também, né? Olha só, esse botão enviar aqui, ele está com uma cor muito escura em relação ao texto, né? Se o texto fosse branco, ia ficar muito melhor, né? Só que isso quebra o padrão da nossa aplicação. Eu já vou aproveitar e falar um pouco sobre consistência aqui, né? Então, nós temos que trabalhar com consistência em vários níveis diferentes. Se eu colocar aqui uma fonte em cada elemento, olha a bagunça que eu estou gerando. Colocar aqui uma fonte bem exagerada. Eu estou criando uma disruptura na nossa tipografia, né? Então, o título aqui está numa fonte, o subtítulo está na mesma, né? No caso, mas os outros aqui todos estão variados, né? Então, eu não tenho consistência nenhuma no meu aplicativo, né? Essa imagem está totalmente errada, né? Então, existem sim combinações de fontes que nós podemos utilizar, né? Como eu falei para vocês, o uso de determinadas fontes é bem aceitável em texto, por exemplo, essas fontes serifadas, né? Então aqui nós temos uma fonte que não é serifada, que não tem aquelas perninhas, e nós temos uma outra que é serifada. Então para o texto ela fica bem interessante. Existem até sites que já te dão algumas diretrizes de quais fontes você pode combinar com quais, né? Então vou deixar aí como atividade para vocês pesquisarem a respeito, para a gente não alongar muito o vídeo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou manter um determinado padrão de fontes. Vou colocar a sans serif aqui em praticamente tudo. Esse corpo do texto aqui eu até vou deixar ele serifado, né?
em outra fonte. Aqui eu vou mudar também. Ele já estava no sans serif, só o Inkscape não estava mostrando. Mas enfim, nós conseguimos já criar um determinado padrão. Nós temos uma consistência de fontes, né? Então eu posso sim fazer algumas combinações, mas cuidar para não deixar isso muito aleatório, né? Consistência de cores. Eu criei aqui eu deixei ele inicialmente preto, mas a gente pode sim trabalhar com uma combinação de cores. Vamos supor que o cliente queira esse azul aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos partir desse azul e criar uma paleta de cores em cima dele, né? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui na parte de preenchimento e linhas, né? E vamos começar a mexer nesse cara. Eu vou usar aquele conta-gotas aqui. Agora ele já pegou automaticamente, né? Mas enfim, nós podemos usar o conta-gotas aqui para escolher cores que já estão na interface, né? Então, a ideia é a seguinte, pessoal. Eu vou deixar ele um pouco mais escuro no título. Vou usar essa mesma cor aqui no subtítulo, só que eu vou clarear um pouco ela. Pouquinha coisa, e vou diminuir a saturação aqui para manter a mesma escala, tá? Para não deixar uma coisa muito gritante, né? Deixar menos saturada esses elementos que a gente não quer chamar tanto atenção. E aqui o texto, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou usar o conta-gotas aqui para copiar a cor de cima, né? Vou diminuir um pouco mais ainda a saturação e deixar ele mais claro aqui, né? Evidente, né? Cuidando para sempre manter um contraste interessante na nossa aplicação, né? Que dê para ler tudo, né? Feito isso, pessoal, nós temos dois botões aqui que estão bem inconsistentes em diversos pontos de vista. Primeiro, o botão de enviar aqui, ele está com a cor correta, né? Ele tá com o fundo certo. Só que esse fundo, ele está impedindo que eu leia direito as coisas, né? Então, como eu mostrei para vocês anteriormente, uma possibilidade é a gente deixar ele branco, né? Essa borda aqui, particularmente, eu acho que ela não está conversando legal também, porque os outros elementos da interface não têm bordas, né? Então, a gente pode vir aqui e eliminar essa borda. Então, ele já ficou um pouco mais natural a combinação dele com o fundo. Agora eu tenho um elemento que é branco e o fundo é branco, tá? Então, a gente consegue ter uma compatibilidade aqui. Esses botões eles estão bem inconsistentes em relação à forma. Olha só, esse cara era quadrado e esse tem bordas arredondadas, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode arredondar as bordas desse outro botão aqui para deixar ele igual, né? E eu particularmente acho difícil fazer isso manualmente, né? Então, deixar exatamente do mesmo tamanho, porque eu acabei de arrastar ela aqui na mão, né? Então eu não sei se vai ficar exatamente igual, né? O que eu costumo fazer? Eu costumo duplicar os elementos. Então eu crio o elemento uma vez e duplico ele várias outras vezes. Esse botão cancelar, ele tinha até um efeito aqui, olha só que interessante. Um efeito que eu criei com um shape por cima dele, né? Só que usando uma opacidade menor, né? Então aqui eu consigo simular como se fosse um relevo no botão, né? Isso aqui fica interessante se toda a tua interface tiver isso, né? Mas no nosso caso aqui, ele está mais flat, né? Ele não tem esse comportamento, né? Agora nós temos dois botões iguais, que eu poderia até vir aqui e mudar o texto para branco, né? Nós temos dois botões iguais, aparentemente. O usuário vai se confundir com isso. Ele vai chegar aqui e vai bater o olho, tá? Qual que é a ação principal? Tem um negrito aqui no enviar que já dá um indício de que essa ação é a prioritária. Só que os dois estão exatamente iguais visualmente, né? Então, nós podemos tirar um pouco a atenção do botão cancelar fazendo o seguinte, eu vou fazer uma inversão de cores aqui. Esse cara aqui que está com a cor primária da nossa interface, eu vou deixar ele branco. Então eu vou jogar ele totalmente branco aqui, tá? Assim ele some, né? O que a gente pode fazer? Nós podemos colocar uma borda nesse cara da mesma cor do outro. Então ele continua pertencendo àquela consistência de cores que nós tínhamos, mas ele chama menos atenção. Para o texto voltar a aparecer, eu posso deixar ele preto, que não tem nada a ver com o resto da nossa interface, ou ainda eu posso colocar ele
na cor do botão. Então, assim, é um oposto do outro. Eu tenho texto branco, fundo azul, no outro eu tenho fundo branco, texto azul, né? A gente consegue sim, aí agora sim, olha só, nós tiramos a atenção do botão cancelar e jogamos lá para o enviar, tá? Ainda nós podemos mexer mais um pouco aqui. Nós temos uma inconsistência em relação aos ícones, né? Olha só, são ícones até bonitinhos aqui, só que eles não conversam bem, né? Eles não estão combinando com essa interface flat que nós estamos fazendo, que não tem bordas em algumas coisas e ela tende a ser mais minimalista, né? Então esses botões muito elaborados assim ou muito coloridos, eles vão chamar atenção para si, né? O que a gente pode fazer? Usando um pouco das ideias lá do Material Design, né, da Google, nós podemos usar ícones flat, né, que são aqueles ícones já preparados para ter uma interface mais limpa, né? Eu até trouxe algumas opções aqui para a gente testar, né? E eu sei que se a gente usar um botão muito fora do comum, ele não vai funcionar bem, né? Primeiro, nós temos que manter consistência entre os tipos de ícones. Então, se você usa um ícone com bordas arredondadas, com cantos arredondados, não é legal você mesclar itens de coleções diferentes e colocar, por exemplo, um ícone com canto reto, né? Ele vai ficar destoante do restante. Então, é sempre bom você usar a mesma coleção de itens na aplicação inteira, né? Então, sempre cuidar com isso, né? Outra coisa que eu acho interessante, olha só, a grossura da linha desses ícones aqui é bastante diferente, né? Parece que eles não fazem parte da mesma família, né? Então você pode vir aqui eventualmente e modificar ele se você quiser, né? Ou trabalhar com um item, criar um ícone sempre nos mesmos padrões, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar jogar esse ícone aqui no botão enviar. Preto, evidentemente, ele não funcionou bem, né? Então eu já vou mudar ele para branco aqui. Opa, tem que mudar só o objeto de dentro aqui, né? Aí, agora sim. Olha só, agora ele já combinou melhor com a nossa interface, né? Preto, vermelho, qualquer outra cor ali não ficaria tão interessante, tá? Podemos tentar usar esse ícone aqui, só que ele vai ficar muito grosso, né? Eu acho que até o outro vai acabar ficando mais... Vamos deixar ele do mesmo tamanho, né? Deixa eu trazer ele aqui perto do outro, para a gente usar uma consistência de tamanhos entre eles. E olha só, o tamanho da linha aqui ficou praticamente o mesmo, né? A linha que eu tenho branca por dentro da cartinha do envelope, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então esse é um ícone que talvez funcione bem. Eu vou jogar ele aqui, vou trocar a cor dele, né? Nesse caso, a gente até poderia tentar usar um vermelho aqui, só que com menos saturação, né? Deixa eu deixar ele vermelho aqui e bem dessaturado, né? Só que aí o restante aqui, a ação também teria que ser da mesma cor, né? Para a gente conseguir manter uma consistência nesse botão, né? Opa, é a borda que eu preciso mexer. Então aí sim a gente consegue manter uma consistência, né? Mesmo tendo um botão diferente, né? Eu ainda acho que o ideal seria esse botão ser o inverso, não ter as bordas e ser só um xizinho aqui. Mas enfim, depois vocês podem testar várias combinações aí e ver o que melhor se adapta. Resolvi fazer aqui, pessoal, tá? Fiz um íconezinho com um xizinho. Tomei cuidado para deixar ele do mesmo tamanho, mais ou menos do mesmo tamanho aqui de baixo, né? Dá pra gente substituir aqui, né? Então, ele chama menos atenção do que aquele outro, né? Mas isso é bastante questão de vocês perceberem qual é a característica que vocês querem na interface e aí modificar ela de acordo, tá? Então, pessoal, eu ainda acho que a linha do botão aqui tá destoante do resto, né? A gente pode vir aqui e ver qual é a grossura, tá 0,55. Eu posso padronizar isso também. Olha só, agora já ficou mais interessante, né? O próprio cancelar aqui, se a gente quisesse manter ele com as formas, né, coerentes ali, né, nós poderíamos colocar talvez até um negrito aqui. Olha, a linha das letras aqui ficou mais ou menos do mesmo tamanho da outra. Então, isso tudo vai contribuindo, né? É claro, sempre ponderando, né, para você tomar cuidado para chamar atenção nos elementos certos, tá? O que mais que a gente pode fazer?
Eu vou fazer um experimento aqui, ó, só para mudar esse fundo branco aqui, eu vou colocar um gradientezinho aqui, mas bem leve, tá? E aqui eu quero introduzir um conceito que provavelmente você já deve ter visto em vários aplicativos. Nós temos conceitos de cores primárias e cores secundárias, né, para serem utilizados em toda a interface, né? Aqui no nosso caso, a cor primária é aquele azul ali, né, aquele azul mais escuro, né? Então a gente pode tentar criar um gradientezinho aqui, alguma coisa nesse sentido, com uma cor um pouco diferente, né? Talvez uma outra tonalidade de azul. Deixa eu tentar editar esse gradiente aqui. A tonalidade de azul menos saturada aqui. E na sequência, deixa eu usar o mesmo lá. Opa, baguncei. Na segunda parada aqui, trazer para o azul também, né? Só que com menos transparência, né? Então assim, pessoal, dá pra gente ir... Vou deixar bem suave mesmo, olha só. Então agora tem um leve gradiente. Talvez no vídeo nem apareça direito, mas ele já ficou diferente do branco. Eu acho que dá pra ver. Ele ficou diferente do branco, né? Então ele já incorpora algum elemento a mais na nossa aplicação, só que sem chamar atenção, né? Poderia usar uma cor secundária diferente, um verde, alguma coisa nesse sentido? Poderia. Tem cores que combinam bem. Aí vocês podem olhar a aula de teoria das cores lá que eu mostrei alguns detalhes sobre isso. E assim, pessoal, eu não vou me estender demais aqui nesse conteúdo. Eu acho que esse vídeo está ficando longo já. Eu vou mostrar dois princípios ainda que eu acho bastante interessantes e mostrar como trabalhar com eles aqui no Inkscape, que em relação ao alinhamento, isso é bastante importante, né? Então aqui nós temos uma interface bem bagunçada, né? Ela está bem zoada aqui, inclusive, né? Nós podemos trabalhar com alinhamentos em relação a vários aspectos, né? Então deixa eu só jogar o gradiente lá para o fundo. Aí, agora está selecionado. Certo? Então nós podemos trabalhar com alinhamentos em vários níveis diferentes. Tem coisas, por exemplo, que você quer manter centralizadas na interface, por exemplo, um título, botões, enfim, né? E tem coisas que elas funcionam melhor ou alinhadas à esquerda ou à direita ou justificadas, né? Então, vamos pensar assim, o nosso título aqui tem duas possibilidades, na verdade, aqui eu penso, né? Se for uma interface que vai ter botões aqui, por exemplo, na direita, aqueles botõezinhos para você clicar no menu ali, talvez seja interessante manter o título à esquerda, né? Podemos até fazer isso. Eu vou deixar esse cara aqui à esquerda, né? E vamos fazer o seguinte, vamos deixar todos os elementos alinhados à esquerda. Eu quero que todos eles fiquem na mesma linha exatamente. Então, olha só que interessante. Se vocês observarem, o Inkscape ele tem um painel que fala só sobre alinhamento. Você habilita ele através do Ctrl+Shift+A. Tá? Então você pode clicar em qualquer coisa, Ctrl+Shift+A, ele vai abrir esse painel de alinhamento. Tá? Se a gente selecionar vários elementos aqui, eu posso centralizar eles, eu posso alinhar eles à direita, à esquerda, posso fazer distribuições, isso é uma coisa que eu acho fantástico aqui no Inkscape. Então, por exemplo, se eu tenho dois elementos, né? Deixa eu criar duas coisas novas aqui, três na verdade. Tá? E eu quero deixar esse cara exatamente no meio desses outros dois. Então o que a gente pode fazer? Né? Se eu quiser calcular exatamente o meio, eu posso selecionar os três aqui e selecionar uma distribuição aqui. Ó. Então, uma distribuição igualitária. Então ele calcula automaticamente o meio. Né? Se eu arrastar esse cara para cá, olha só. Ele calcula exatamente o meio. E tem várias outras. Ele tem distribuições baseadas no lado esquerdo de cada elemento, baseado no lado direito. Nós temos uma série de distribuições. Tá? E, claro, nós temos os alinhamentos. Né? Por exemplo, se eu quiser alinhar esses caras todos na mesma linha, eu seleciono um alinhamento horizontal aqui. Né? Então tem várias formas da gente trabalhar aqui no Inkscape para fazer alinhamentos de elementos. Todos eles nessa Ctrl+Shift+A, nesse painel aqui, certo? Eu vou manter essa ideia inicial que nós tínhamos ali de alinhar esses caras todos à esquerda, né? Depois a gente pode criar um botãozinho ali, ou talvez manter o título no meio, enfim. Vamos ver como é que se comporta aqui. Lembrando um pouco das aulas anteriores, se nós tentarmos alinhar esse cara aqui, vai bagunçar.
Olha só, ele joga todos os elementos no mesmo lugar. Por quê? Porque isso aqui são 3 elementos separados, né? Então nós podemos começar a tratar eles como grupos, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar os 3 elementos do botão aqui e inicialmente eu vou alinhar eles horizontalmente, para deixar eles todos na mesma linha, certinho, tá? Vou fazer isso também com o outro. Aí ele alinha os caras do jeito certo, perfeitamente, tá? O que nós podemos fazer ainda? Nós podemos querer que o texto fique exatamente no meio do botão. Então eu vou selecionar o botão e depois o texto. E faço um alinhamento vertical. Reparem que eu não selecionei o ícone aqui. O ícone não mudou de lado, tá? Seleciono aqui, seleciono o botão, alinhei, beleza? Ainda posso fazer um refinamento alinhando os 2 ícones aqui, né? Aí agora eles ficaram todos centralizados, todos alinhados. Já ficou bem mais interessante, né? A nossa interface já está mais bacana, né? Podemos ainda transformar esses caras em grupos, né? Porque se eu mexer aqui, olha só, eu perco, né, o alinhamento que eu acabei de fazer. Então eu posso selecionar todo mundo, apertar um Ctrl G aqui, ó. Aperta um Ctrl G. Tá? Então agora o grupo se mexe como um todo. E isso é legal porque se eu estiver prototipando uma interface, eu posso duplicar esse cara, simplesmente vir aqui no texto, né? Eu posso manter o texto alinhado também, né? Para o caso de eu trocar ele, ele sempre vai estar alinhado. Então eu posso criar outros botões aqui a partir daquele exemplo que eu fiz inicialmente, né? Então são coisas bem bacanas, né? O que mais que a gente pode fazer em relação ao alinhamento? Eu posso alinhar esses botões em relação à tela do celular, né? Então eu venho aqui e faço outro alinhamento, tá? Então olha só que bacana, agora já ficou centralizado aqui, né? Ficou bem mais interessante, tá? Coisas que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, pessoal. Eu posso falar um pouco sobre espaço também, que é o primeiro tópico lá do site do Gabriel. Então, o que ele fala? Ele fala em trabalhar em cima do espaço em branco, certo? Nós temos aqui um amontoado de coisas, aqui, uma interface bastante densa, e nós temos espaço sobrando na tela, né? Então você pode sim trabalhar com o espaçamento a teu favor para deixar a leitura das coisas mais claras, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esses caras aqui para baixo, estou segurando a tecla Ctrl para ele mexer só em um eixo, né? E reparem que eu vou tomar um cuidado aqui para... Deixa eu achar a régua aqui. Para esse espaço aqui que eu estou usando embaixo ficar equivalente, ou pelo menos na mesma escala desse aqui, né? Então, para não deixar ele muito destoante, como se fosse uma margem, né? Se eu trazer ele muito para baixo, ele já não vai ficar tão interessante, né? Então aqui eu estou mantendo um espaçamento entre eles, né? Posso deixar os botões mais próximos para simular como se eles fossem um grupo, né? Para que o usuário entenda aquilo como 2 ações pertencentes ao mesmo contexto. Dá para fazer também, né? Só tomar cuidado com esses alinhamentos e manter um espaçamento aqui condizente, né? Se vocês olharem lá no site dele, ele vai ter até medidas ideais para cada coisa, né? Eu não vou me aprofundar tanto assim, tá? Agora vamos pensar o seguinte, pessoal. Ficou bem destoante aqui, né? Eu tenho um espaço gigantesco em branco aqui, né? E o título do meu aplicativo lá em cima, né? Então vamos começar a separar as coisas aqui e reorganizar elas. Deixa eu jogar esse cara para baixo aqui, vou deixar eles aqui no meio, aleatoriamente, né? E vou trazer o meu título mais ou menos aqui. Esse título acho que até eu vou deixar centralizado. Eu tinha falado que ia deixar ele lá, mas não vou fazer isso mais. Esse espaço que eu deixei aqui embaixo, deixa eu até medir de volta aqui, para a gente ter uma noção. Praticamente 10 milímetros, né? Aproximadamente 10. No aplicativo, claro, vocês vão fazer isso exato. Você vai lá e coloca uma margem no CSS, ele vai ficar exato, né? Então aqui no nosso protótipo eu vou colocar mais ou menos 10 aqui também. O 10 ele termina um pouquinho para cima aqui só, né? Então dá pra gente jogar esse cara um pouquinho aqui. Beleza, criei o meu título ali em cima, né? Agora eu posso começar a pensar na distribuição de espaços aqui para esses 2 elementos, né? Primeiro, eu posso
alinhar esses caras a partir dos botões aqui, né, que já estão alinhados igualmente dos dois lados, né? O que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse cara aqui mais para a direita para usar o botão como referência. Vamos ver se vai dar certo. Aí. Então, eu joguei eles mais para a direita e depois mandei alinhar, tá? Porque se eles estivessem mais à esquerda, o botão é que ia seguir o alinhamento deles, né? Então, aqui já ficou bastante interessante. Eu vou traçar uma linha aqui, olha só, isso é uma ideia legal até. Você pode ter grids, né? Então, eu vou só traçar uma linha vertical aqui e uma aqui. Depois a gente pode apagar essas linhas, para a gente poder ter noção desses alinhamentos, né? Aqui nós temos os dois elementos de texto, né? Eu posso vir aqui com a ferramenta de edição e posso diminuir o espaço ocupado pelo texto, né? Opa, mexi no Canvas aqui. Tá. Então aqui acabou pulando de linha. Eu até não achei interessante, mas eu vou deixar assim. A gente já mexe nesse cara aí, tá? O que ficou... Vou apagar as duas linhas aqui também agora. O que a gente tem agora? Nós temos elementos que eles estão distribuídos. Esses dois estão bem perdidos, mas os outros já estão igualitários aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse botão de baixo, vou selecionar o título lá em cima e os outros dois elementos que estão perdidos. Posso vir aqui na distribuição e mandar fazer uma distribuição igualitária, né? Então, aqui ele já jogou o nosso título um pouco para cima. Então, eu tenho exatamente o mesmo espaço entre esses caras aqui. Não ficou tão interessante ainda, eu diria, né? O que eu posso fazer? Esse cara aqui é para ser um subtítulo, eu vou jogar ele um pouco mais para cima, tá? Eu vou simular aqui, pessoal, como se o texto fosse maior, para a gente ver como que isso se comportaria, né? Então, tendo talvez até algum parágrafo, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, aqui nós já temos um texto um pouco maior, né? E a gente pode brincar com essa questão do espaçamento, né? Eu só acho interessante, por exemplo, né? Aqui, aqueles 10 milímetros que nós deixamos na parte de cima, nós termos ele também na parte de baixo, né? Para não chegar muito perto, né? Tentar manter um isolamento do título em relação ao resto, né? Aqui o subtítulo ele acabou tomando duas linhas, né? Se a gente quisesse, a gente poderia vir aqui e diminuir um pouco essa fonte, em vez de 9,5, vamos tentar 9. Olha só, aí ele fica numa linha só, né? Então, vai do que você está planejando para a tua interface, né? Mas a ideia é que mantenha-se um determinado padrão, né? Que você consiga estabelecer essa hierarquia, né? Tanto em forma quanto em cores, né? E que você crie elementos procurando chamar a atenção do usuário para determinados contextos, né? Essa borda aqui, por exemplo, eu ainda não estou contente com ela, não. Essa borda eu acho que ela pode ser menor, sim. Vou tentar aqui um 3,5. Ela ainda estava chamando bastante atenção, agora diminuiu um pouco, né? Enfim, pessoal, existem várias coisas que nós podemos explorar aqui. Eu não vou me aprofundar muito, como eu falei, eu não sou da área, mas a intenção é que nós sigamos alguns princípios, que a gente saiba um pouco sobre hierarquia, sobre a consistência principalmente, né? Você manter uma interface consistente sem viajar muito nos elementos ali, né? Então, o que mais? Ter noções de tipografia, ter noções de ícones, né? E apresentar isso de uma forma agradável para o usuário, né? Então aqui a gente definitivamente nós melhoramos essa interface, né? Ela ainda poderia ser ajustada, claro, né? Cada um poderia ter visões diferentes, cores diferentes, enfim, poderiam ser empregadas aqui para a gente melhorar. Mas a ideia que eu queria passar nesse vídeo, pessoal, é essa: é dar um pontapé inicial para vocês saberem que existem esses princípios, que é importante saber trabalhar com eles. E novamente eu repito, olhem a fonte aqui do Gabriel, que eu acho bastante interessante. Tem outros blogs, com certeza vocês vão encontrar outros autores falando sobre coisas parecidas, livros, matérias muito boas aí, né? Então eu sugiro que quem for trabalhar nessa área
procure um material interessante, um material de qualidade e pesquisem a respeito para vocês poderem criar cada vez composições mais interessantes. Beleza, pessoal? Valeu aí!